Os instrutores militares da União Europeia ensinam os soldados somalis a disparar. Em colaboração com a União Africana, os europeus começaram a treinar os recrutas da Somália para reforçar as capacidades militares do governo somali de transição no poder em Mogadiscio. Mas a missão de treino da União Europeia não está baseada na Somália. No país é demasiado perigoso e na capital há combates. Os 14 países europeus, incluindo Portugal, que integram a missão, chegaram a um acordo com o Uganda para criar um campo de treino numa zona rural do país. Os 2.000 recrutas viajam da Somália até ao Uganda, onde seguem um treino militar intensivo de 6 meses. Depois regressam a Mogadiscio prontos para o combate. A sede da Missão Europeia de Treino está assediada na capital do Uganda, Kampala. A União Europeia sabe que o governo somali controla apenas uma parte de Mogadiscio, o aeroporto e o porto, mas não o país. A Missão Europeia tem como objetivo preparar os somalis para combater piratas, rebeldes e terroristas, como explica o conselheiro político. Temos um módulo de combate urbano que pretende justamente dar aos soldados as competências para evitar os erros que cometeram até agora, ou seja, disparar à esquerda, à direita, em qualquer direção. A parte militar visa dar ao governo federal de transição os meios para impor a sua soberania em toda a Somália. Se a União Europeia não fizer nada pela estabilidade da Somália e pela estabilização do governo federal de transição, que é legítimo, o problema da pirataria vai perpetuar-se. O terror somali alastrou-se ao Uganda. Dias depois desta reportagem, os islamitas somalis levaram a cabo 2 atentados que mataram 76 pessoas em Kampala. O grupo rebelde autodesignado Al-Shabaab, com ligações à Al-Qaeda, reivindicou os ataques. Porque o Uganda, o país, fia a missão na força da União Africana que protege o governo somali. Para evitar ataques semelhantes contra a sede da Missão Europeia, a segurança do complexo foi reforçada com tropas de elite ugandesas. A União Europeia tem interesse estratégico na luta por uma Somália democrática e por ligações marítimas seguras, como defende o chefe da Missão Europeia. A missão de treino é importante para a estabilidade da área. É importante que os navios possam navegar em todo o Golfo de Aden. É por isso que ajudamos o governo de transição com forças especiais capazes de lutar contra piratas, quer no mar, quer em terra. A missão de treino na Somália é uma das operações em curso ou recentes da União Europeia em África. A EUTM Somália conta com 150 instrutores e a Missão Europeia Anti-Pirataria Atalanta tem 1.500 membros. Além disso, a Europa financia 6.000 soldados da Força de Paz da União Africana na Somália. Deixamos Kampala para uma viagem de um dia rumo à base militar de Bihanga, numa zona remota do sudoeste do Uganda. Alguns analistas duvidam que a campanha militar resolva o conflito na Somália, mas depois dos atentados em Kampala, a União Europeia deixou claro que a cooperação militar com o Uganda e a Somália vai continuar. São 6 horas da manhã e Jukka começa o dia. Este instrutor finlandês tem uma larga experiência. Já passou pelo Kosovo e vários países africanos, mas agora a sua missão é treinar a espinha dorsal do exército da Somália. Da Eritreia, o instrutor guardou uma medalha de fraternidade que coabita com as várias insígnias militares e religiosas. Jukka é um crente, considera que é tranquilizador saber que alguém cuida dele. Mas qual é o grande desafio de Jukka e dos outros instrutores europeus? A missão europeia acaba também por servir de ponto de discórdia, por exemplo, entre o governo somali e as autoridades separatistas do Puntland. 250 recrutas não participaram no treino porque as autoridades de Puntland queriam que fossem mobilizados para a região e não para Mogadiscio. Penso que o aspecto básico é reforçar o nível de competência do soldado para que ele possa sobreviver no campo de batalha. No final é um trabalho conjunto. A União Europeia financia com 100 milhões de euros a força da União Africana, dominada pelo Uganda.
E enquanto a oposição ugandesa apela à retirada das tropas da Somália, um grupo de 6 países africanos comprometeu-se a aumentar para 8.000 o número de soldados. Mas não chega. O Uganda é um dos países que pede à União Africana e à ONU a criação de uma força internacional com um total de 20.000 homens. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos fornecem os uniformes dos soldados somalis, tal como os salários para os recrutas durante o treino e o soldo quando regressam a Mogadiscio. A deserção dos soldados somalis foi durante muito tempo uma das grandes preocupações, mas os recrutas que encontramos em Bianga parecem motivados a lutar pelo governo oficial somali. Decidi pegar na arma quando os terroristas se instalaram na Somália. O único inimigo é Al-Qaeda, não é mais ninguém. Eu luto apenas para limpar o nosso país do inimigo. Outra dificuldade da missão, as rivalidades entre recrutas selecionados em todos os clãs do país. 10 somalis foram obrigados a regressar a casa logo no início do treino. Desde então foi instaurado o princípio de pelotão misto e tem sido eficaz. O major sueco explica. A ideia é misturá-los para formar uma verdadeira nação, uma Somália em vez de clãs. Quando temos um grupo do mesmo clã, há uma pesquisa aprofundada sobre os recrutas e depois separamos-los em 9 equipas. O objetivo dos europeus é fazer com que os soldados somalis lutem pelo país e não pelo clã. Os inimigos devem ser comuns. Um deles é o grupo extremista Al-Shabaab, que controla o sul da Somália. Durante uma pausa no treino, o instrutor Yuka conta-nos algumas das histórias destes recrutas. Por exemplo, o relato da vida de Mohamed. Not so long time ago, the extreme Islamistic militia. Há pouco tempo, uma milícia radical islâmica atacou a aldeia onde a família vivia. No final do dia, quando regressou a casa, encontrou a mulher, os 2 filhos pequenos mortos. Encontramos Mohamed, o recruta que perdeu a família no ataque da milícia Al-Shabaab. Ainda está de luto e é incapaz de nos descrever o que viveu, mas está convencido que a Somália precisa de se livrar de todos os extremistas. Inscrevi-me como voluntário junto da União Africana e da União Europeia, porque quero aprender as técnicas militares para tirar o meu país desta guerra civil que dura há 20 anos. Estou pronto a dar a minha vida, a minha força, o meu sangue para acabar com esta guerra civil devastadora para o meu país. Antes éramos todos civis que sabiam manejar armas, que sabiam como matar alguém. Mas hoje, graças ao treino dado pela União Europeia e pelas forças ugandesas, podemos comportar-nos como verdadeiros soldados, como profissionais com conhecimentos de base em termos técnicos, táticos e estratégicos. Estamos unidos contra o mal. 6 meses de treino, será que basta para transmitir as bases que nos países da NATO levam anos a serem ensinadas? Será que é suficiente para que estes soldados possam vencer os extremistas Al-Shabaab? A batalha pela soberania somali não será fácil para estes combatentes treinados pelos europeus. Somalia,